Às vezes eu penso, cogito se o verde que eu vejo na minha cabeça é o mesmo que o verde que está na sua mente. Será o mesmo tom ou depende, será o mesmo tom? E se quando viajamos na velocidade da luz, segurando uma luz, a luz fluiria mais rápido? Na urgência da luz, o que pode até ser o que eu quero dizer? Eu não sei, mas talvez eu devesse assumir se eu não sou diferente de todos aqui. E as minhas questões são assim infinitas, histórias que já me aparecem escritas. E quando eles gritam, e como eles gritam na minha cabeça, o barulho é infernal. Se eu pudesse calar só um pouco os meus pais e o som da TV me deixasse em paz. Me desculpe se eu não me faço entender, mas o som vira raiva e começa a arder. Normalmente o ardor vai ficando pra trás, mas tá forte demais. Cada grito ecoando, meu peito apertando, meus olhos queimando. Eu puxo o ar e então tudo fica calmo. De todas as músicas da versão musical de Matilda, essa foi uma das que eu mais consegui me relacionar. Os pensamentos se acumulando na minha mente, cada micro barulho no ambiente, a sensação de sufocamento quando isso parece demais e a desassociação para sobreviver à situação. Tudo isso era tão relatável para mim. Heia! Pra quem não me conhece, oi, eu sou Sarah. Mas vocês também podem me chamar de Sebastian se vocês quiserem. Me enxergo como uma pessoa gênero fluido, por mais que eu tendo um pouco mais pro lado feminino da força. Eu tenho atualmente 23 anos e no dia 14 de julho de 2025, o laudo oficial comprovando que eu possuo o transtorno do espectro autista foi assinado. Eu sei que soa meio estranho para quem não possui nenhum tipo de transtorno psicológico ficar feliz por conta de um laudo médico. Mas, para quem por anos sentia que tinha algo de errado consigo mesmo, ter a resposta para sua estranheza e saber como lidar com ela é um verdadeiro alívio. Muitas pessoas podem duvidar da minha afirmação, porque eu aparento ser alguém, entre muitas aspas, normal, já que eu falo, interajo com as pessoas e tenho independência. Sendo assim, me permitam explicar o que é o autismo. Transtorno do espectro autista, ou TEA, é um transtorno neurológico caracterizado pela dificuldade de comunicação e interação social. De acordo com o DSM-5, os critérios para o diagnóstico dos transtornos são déficit persistente na comunicação e nas interações de vários contextos, como dificuldade de entender emoções, compartilhar interesses, estabelecer conversas, limitações na comunicação verbal e não verbal, dificuldade de entender expressões e gestos, ausência de interesses em interações sociais, dificuldade de entender relacionamentos ou dificuldade de se ajustar em situações sociais e etc. Padrões repetitivos e restritos de comportamentos, atividades e ou interesses, como repetição de movimentos, repetição de fala e também fala estereotipada e ou movimentos estereotipados, insistência numa rotina, inflexão de saída dessa rotina, dificuldade e sofrimento extremo à mudança de rotina, interesses altamente restritivos e ou fixos em intensidade, em determinados assuntos, objetos e ou atividades, hiper ou hipossensibilidade para diferentes estímulos sensoriais e etc. Esses sintomas estarem presentes ao longo de toda a vida, esses sintomas causarem prejuízos clínicos significativos no funcionamento social, profissional e ou pessoal, e por último, mas não menos importante, esses distúrbios não serem bem explicados por deficiência cognitiva e intelectual ou pelo atraso global do desenvolvimento. Por se tratar de um espectro, algumas pessoas apresentam mais ou menos de um sintoma do que do outro, o que torna cada pessoa autista única, mas todos os sintomas estão ali.
O autismo possui 3 níveis de suporte, definidos pela necessidade de suporte, obviamente, que cada pessoa precisa em suas atividades do dia a dia, sendo eles o leve, o moderado e o severo. É importante dizer que não é porque uma pessoa possui um nível leve de suporte que ela não precisa de cuidados, porque as comorbidades do transtorno continuam afetando-a negativamente. Tal qual é importante dizer que pessoas no nível moderado e severo podem viver normalmente na sociedade, se elas tiverem os cuidados necessários para isso. Eu mesma estou no nível moderado de suporte de acordo com os meus exames. Em mais coisas importantes que eu devo salientar é que, não, autismo não é uma doença. Ele é, como a sua sigla diz, um transtorno. Conjunto de sintomas que afetam a forma como o indivíduo enxerga e interage com o mundo. O autismo não é sinônimo de deficiência intelectual e não existe cura para ele. E vacinas também não causam autismo. Tudo que existe são apenas uma série de cuidados que devem ser tomados para que a pessoa tenha a melhor vida possível. E, por favor, não usem o termo Asperger. Esse termo caiu em desuso e representa uma pessoa que, na verdade, mais atrasou o nosso entendimento sobre o autismo do que de fato ajudou. Sem contar de que ele era um nazista, então, Se você se identificou com algum desses critérios que eu falei, eu recomendo fortemente que você procure ajuda psicológica e neurológica para confirmar se você possui o transtorno ou alguma outra condição que seja convergente com o autismo. Ou, melhor dizendo, que tenha sintomas que também batam com o autismo, como, por exemplo, o TDAH. Vai por mim, quanto antes você tem o seu diagnóstico, melhor você vive a sua vida. E não cai nessa de autodiagnóstico. Uma coisa é você ter a suspeita, a outra é você sair se medicando sem ter laudo feito por um profissional e acabar se prejudicando por conta disso, ou até prejudicando o entendimento sobre o transtorno. Como eu falei, faz 1 ano que eu tenho vivido como uma pessoa autista. Ou melhor, como uma pessoa autista que sabe que tem autismo. Eu passei por 2 psicólogas. Uma particular, que fez todos os testes tanto para autismo quanto para TDAH, e uma pública, passando pelo CAPS, e tendo um tratamento diretamente por lá. Eu já sabia mais ou menos o que autismo era por conviver com Rebi, que tem o diagnóstico de autismo e TDAH desde criança. Inclusive, abre até espaço para dizer: parabéns por ter conseguido tirar o Asperger do seu diagnóstico, meu bem. Eu sei o quanto isso é importante pra você e eu tô, de fato, muito feliz com isso, tá? Beijinho. Eu e Rebi sempre tivemos uma convivência muito tranquila e a gente sempre se entendeu muito bem. Bem a ponto de que, em menos de 1 mês me namorando, Rebi notou que o meu comportamento era muito parecido com o dele e insistiu muito para que eu procurasse ajuda médica para saber se, a princípio, eu tinha TDAH. E a desconfiança sobre TDAH era meio óbvia por eu ser uma pessoa elétrica, com dificuldade de ter atenção e tendência a me perder nas coisas se alguma coisa me interrompe. Fora o fato de que eu absolutamente não consigo ficar quieta, eu preciso sempre estar mexendo em alguma coisa, ou vendo alguma coisa, ou fazendo alguma coisa, tendo um sonzinho pra acompanhar. É sempre assim. Dito tudo isso, quando a psicóloga falou com todas as letras que eu era autista e me mostrou todos os porquês, eu diria que o meu mundo virou de ponta cabeça. De repente, meio que tudo começou a fazer sentido, sabe? O meu jeito distante, o fato de eu não conseguir olhar nos olhos das pessoas, nem que eu me esforce muito pra isso, o fato de eu não conseguir ficar parada, a minha literalidade em diversas situações, a minha dificuldade de continuar meu raciocínio quando algo me interrompe, ou quando a minha rotina se quebra, a minha dificuldade de entender as minhas emoções e às vezes não entender direito as atitudes das outras pessoas, o fato de que qualquer estímulo sensorial parece me afetar muito, a minha mania de ficar arrumando blocos e caixas perto de mim, os hiperfocos, a ecolalia. De repente, tudo fazia sentido, ao mesmo tempo que parecia uma resposta, também me dava medo. As pessoas iam me tratar diferente por isso? Eu teria que tomar algum remédio? Eu ia perder as coisas por ser autista? Eu admito que ainda tenho muito medo do autismo atrapalhar. Mas
Com o apoio que eu ganhei de Rebi, eu fiquei bem mais tranquila. A vida realmente mudou. Eu tive mais noção do que eu preciso. Eu tive mais noção de que eu preciso dos meus alarmes e da minha rotina para viver. De que a minha mesa e a minha estante não são necessariamente bagunçadas, mas sim organizadas de um jeito que eu consigo me virar. E eu comecei a levar protetores de ouvido quando eu vou para os lugares que eu sei que vão ser muito barulhentos. Ou mesmo sair de perto de estímulos sensoriais quando eles estão demais pra mim. Esse tipo de coisa. Tanto na capoeira, quanto no meio de café e no teatro, a maioria das pessoas sabe que eu tenho autismo. E toma cuidado pra mim. Não exigindo que eu vá muito além do meu limite ou me dando toques quando uma coisa que eu tô fazendo não é muito adequada. O que eu realmente agradeço, porque eu de fato não percebo quando, por exemplo, eu tô falando alto demais ou falando mais do que eu deveria. Recentemente eu consegui o meu RG de autista e eu quero dar entrada do meu bilhete único também, já que eu tenho muito lugar pra ir e eu me locomovo pra lugares bem longe de casa que não dá pra ir a pé. E eu espero que eu consiga. No mais, eu às vezes deixo as coisas passarem batido por eu estar muito hiperfocada, e isso dói bastante por conta da culpa. E demora muito pra eu conseguir continuar depois do erro. Eu ainda me distraio ouvindo músicas que eu gosto e repetindo elas 1 milhão de vezes diariamente. Eu nunca deixo de usar o meu colar, minha pulseira de Oxum e um dos meus anéis de namoro. Muito menos de dormir com todas as minhas pelúcias. E eu ainda tenho que lidar com muita rigidez cognitiva, ou melhor dizendo, dificuldade de fazer as coisas diferentes do meu costume. Fora ficar pra morrer se me avisam de última hora sobre uma mudança de rotina repentina. Especialmente quando eu já tô organizando algo. Ou então quando eu já escrevi o roteiro e eu estou seguindo ele e eu de repente lembro de alguma informação que eu tenho que colocar ali e eu acabo escapando de que eu não consigo... ficar sem ler o meu roteiro, porque daí eu não sei reagir direito e improvisar quando eu não tenho o pensamento de improvisar é bem difícil. E sim, isso tá acontecendo agora enquanto eu tô gravando. O dia que a minha cama quebrou é um exemplo excelente da minha rigidez cognitiva, porque eu entrei em um estado de pânico e tristeza tão forte da cama que eu durmo há mais de 10 anos ter quebrado que, mesmo agora, mesmo já tendo me acostumado a dormir em um colchão, eu não consigo ficar confortável porque não é a minha cama. E eu sinto falta de ter a minha cama. Isso tudo são coisas que eu tenho que lidar tendo autismo. E na maioria das vezes eu até que lido bem. Principalmente porque eu já tô acostumada a fazer masking, ou melhor dizendo, agir de um jeito que disfarça os meus trejeitos derivados do autismo. Mas ficar fazendo isso é muito cansativo e tem horas que eu só quero abraçar o Sidney, que é o meu canguru de pelúcia, e chorar sem ter motivo exato, só porque eu quero extravasar. Honestamente, não é nem um pouco fácil ter o coração no lugar do cérebro. Mas tendo o apoio certo, o espaço apropriado e até mesmo a representatividade certa, eu me sinto realmente muito bem. Essa é a parte que a galera vai embora do vídeo. Se é que já não foram, né? Eu sempre bato na tecla de que representatividade é muito importante pra tudo e qualquer pessoa. Pois se ver naquilo que a gente consome, melhora muito a nossa autoestima e nos faz entender que nós somos pessoas válidas nesse mundo. Se tratando de neurodivergência, isso não é diferente. Uma pessoa autista, com TDAH, TDI, borderline ou qualquer outro tipo de transtorno que vê um personagem que se parece com ela nesse sentido, com certeza vai se sentir muito melhor consigo mesma e até se tratar com mais carinho e respeito. E por isso eu sou um migrante defensor dos headcanons. Ou melhor dizendo, das ideias que fãs criam sobre personagens que não são canônicas, mas que eles acabam aderindo pra si, pois por mais que essa ideia que a pessoa cria não seja canônica, é uma forma completamente saudável de se sentir representada naquela obra e também de interpretá-la. Compartilhando os meus próprios headcanons,
Eu vejo muito do autismo na Matilda, pelo jeito que ela é apegada aos livros, a sua fala dura e direta, a rigidez que ela apresenta quando vê algo fora do que ela acha correto, e é claro, a forma como os poderes dela se manifestam e toda a cena da música Calmo, a qual eu interpretei aqui no começo do vídeo. Eu vividamente senti que essa cena representou perfeitamente o que acontece constantemente quando eu tô tendo uma crise sensorial. O desejo que tudo se cale, a raiva, a dor, o jeito que eu desassocio pra tentar me manter segura. Realmente foi uma catarse. Nessa mesma linha, eu também comecei a interpretar a Cray Baby, alter ego da cantora Melanie Martinez, como autista. Uma garota extremamente sensível que não entende o mundo da maneira normal e constantemente tem que esconder a sua verdadeira natureza para não ser chamada de monstro, querendo constantemente sair do mundo que está para ir para algum lugar que a entendam. Até hoje, as letras das músicas da Melanie ressoam com a minha vivência e inspiraram os trejeitos de uma das minhas personagens mais especiais, a Mickey, que eu passei a confirmar como autista junto com todas as irmãs dela. Continuando nessas minhas ideias, obviamente a minha franquia favorita de jogos, Guilty Gear, também teria interpretações minhas sobre o assunto. Muita gente apontaria pra Delilah ou pra Lethal, que estão mais dentro do que se espera do estereótipo de autismo. Mas, apesar de eu me identificar sim com elas, existem outros personagens que eu me identifico bem mais na franquia. A Giovanna, por exemplo, tem sérios problemas pra socializar e prefere ficar mais perto de pessoas de confiança do que qualquer outro tipo de pessoa. A ponto de que a sua música inteira é sobre querer ficar no seu mundo confortável e ser deixada pra fazer as coisas do seu jeitinho peculiar, o que é bem identificável pra mim. Principalmente pelos diálogos que ela tem com o Arei quando você usa algum taunt. E sem contar de que ela também é um dos meus interesses especiais, então não tinha como eu não falar dela. Hey, are you getting tired of this too? I know. Let's visit the Spirit Mountain after this. I hear there are a lot of quality spirits there. Huh? That's not your thing? You gotta try harder to make friends. I know. You're my number one too, Rei. A Elfred e a Jackie-O são extremamente falantes, igual a mim. Enquanto a El é alguém que vive pelos seus interesses especiais, e a Jack é honesta até demais, ao mesmo tempo que tem dificuldade em nomear os próprios sentimentos com clareza. O próprio protagonista da série, Saul Bad Guy, também é alguém difícil de socializar e que vive no próprio mundo, a ponto de às vezes não entender que certas coisas só fazem sentido pra ele. Mas o jeito que ele é apegado com as poucas amizades e amores que ele tem é realmente identificável pra mim. E por mais que as pessoas associem muito sim com o TDAH, porque ele é bem agitadinho, o arcade dele, onde ele mostra a dificuldade que ele tem em ver maldade nas ações dos outros, e como o Kai respeita as limitações do próprio filho, me fez querer chorar de feliz. Em outra das minhas obras favoritas, Fruits Basket. Nós temos a Hanajima, uma menina muito quieta que consegue ouvir os pensamentos das pessoas, o que a faz ter muitos episódios de exaustão por conta dos estímulos sensoriais constantes que ela tem. Ela parece mais com o que se espera de uma pessoa autista, mas o jeito que o bullying e o sofrimento dela com as próprias habilidades é retratado me fez chorar tanto por me identificar em cada segundo com ela. E ainda na mesma obra, a gente tem a Toro, que é a nossa protagonista, que mostra um outro espectro do autismo. Ela acredita muito fácil nas pessoas, tem dificuldade em estabelecer diálogos e também limites, apegos com objetos que são extremamente importantes para ela, e um apego extremo com as pessoas que ela ama, a ponto de que ela esquece dela mesma. Ela é de longe a personagem que mais se parece comigo na vida real, e conseguir enxergar o transtorno nela sempre me deixou muito feliz comigo mesma. E numa rodada relâmpago de headcanons, eu posso citar a Tangle, o Silver e a Whisper de Sonic, porque todo mundo sabe que Sonic representa o autismo mais do que um quebra-cabeça, a Lunella de Moon Girl, a Anya de Spy X Family, a Kinnie Sox de Painting Stuking, a Lilo de Lilo Stitch, o Cabru de Dungeon Mesh, a Ana de Memórias de Marnie, a Genko de Digital Circus, a Kaguya de O Conto da Princesa Kaguya e a Zoe de K-Pop Demon Hunters. E isso foram só os que eu lembrei de cabeça pra escrever o roteiro, porque se
fosse pra eu explicar cada um desses personagens com os meus headcanons, eu levaria horas e mais horas, e ainda assim eu provavelmente arranjaria mais coisa pra falar, porque eu adoro analisar coisas e fazer monólogos intermináveis sobre o que eu gosto. E lembrando, esses são apenas os meus pensamentos. Até onde eu vi, ninguém confirmou se esses personagens são autistas, mas eu queria compartilhar minhas interpretações sobre eles de qualquer forma, por ser o que eu amo fazer. Vai ver, é por isso que eu não consigo desapegar do YouTube. Me proteger pelos meus desenhos, falar o quanto eu quiser e como eu quiser, sem medo de julgamento. Criar um pequeno jardim seguro pra minha persona, pra minha sombra e pro meu ego. Realmente, um belo campo de girassóis. No fim das contas, eu ainda tô aprendendo a me entender como autista. E usar mídia como uma forma de me expressar tem sido um verdadeiro bálsamo pra mim. No mundo em que nunca foi pensado pra pessoas como eu, se tem uma mensagem que eu posso deixar é: acolham pessoas autistas. Sei que às vezes a gente pode ser meio difícil de entender e que podemos fazer coisas que assustam, mas ainda somos o que somos. Pessoas. Pessoas boas e ruins. E pessoas que precisam de ajuda, carinho, amor e às vezes não conseguem dizer isso da forma convencional. Apoiem pessoas autistas, deixe que elas possam envelhecer, ter uma boa vida e compartilhar o que há dentro dos seus corações. Eu achei a minha maneira de expressar os meus sentimentos e eu desejo que os meus iguais também possam ter essa sensação. Por mais amor e compreensão, eu sou Sarah de Bliss, às vezes Sebastian de Bliss, e eu vou desligando por aqui.